Eu vou reiniciar ou regravar a introdução sobre fonêmica e este vai ser então o assunto do vídeo de hoje. Já gravei diversos vídeos sobre fonética e eu comecei recentemente um novo conteúdo que segue fonética, que vem logo depois de fonética, que é fonêmica ou fonologia. Esta playlist é de fonética e fonologia, é uma disciplina que depende da faculdade de letras, ela pode mudar um pouco o seu nome, mas de modo geral é uma disciplina que se chama fonética e fonologia mesmo. O livro-texto base que eu estou utilizando é este aqui, Fonética e Fonologia do Português. Eu já tive essa matéria no terceiro período, atualmente estou no quinto período da Faculdade de Letras. Vamos lá então. Fonêmica, eu já gravei esse conteúdo aqui, quero regravar porque eu comecei a chegar nas premissas aqui de fonêmica e fiquei meio boiando de algumas coisas, então eu prefiro regravar e ler o texto com mais atenção. Fonêmica. A organização da cadeia sonora da fala é orientada por certos princípios. Então veja os termos, A organização da cadeia sonora da fala. Cadeia sonora, uma coisa conectada com a outra. Diferente de fonética, que se preocupa basicamente em identificar, transcrever, descrever os sons da fala humana. Isso é fonética, a menor unidade da língua. Enquanto que se preocupa com a menor unidade da língua, o som básico e a estrutura do trato vocal, ou então uma questão um pouco mais fisiológica mesmo. Fonêmica não. Fonêmica nós já estamos entendendo aqui que trata-se da cadeia sonora da fala, é o conjunto. Vamos lá. A organização da cadeia sonora da fala é orientada por certos princípios. Tais princípios agrupam segmentos consonantais e vocálicos em cadeia e determinam a organização das sequências sonoras possíveis de uma determinada língua. Então, outra informação bastante relevante aqui, que toda a cadeia sonora da fala ou todo segmento vocálico, em todo segmento da língua, ele é composto por segmentos consonantais e vocálicos. Já tratei muito sobre isso no canal também. Consoantes e vogais. Cada um desses segmentos tem suas muitas características, que eu não vou tratar aqui no vídeo. Falantes possuem intuição quanto às sequências sonoras permitidas e excluídas em sua língua. Então, as sequências sonoras, elas são algo construído, Algumas são permitidas e outras não, socialmente. Consideremos um exemplo concreto do português brasileiro. Mesmo sem sabermos o significado de uma palavra como sali, S-A-L-I, sabemos que essa cadeia de segmentos, veja, nós temos uma consoante, uma consoante e uma vogal, sali. Sabemos que a cadeia de segmentos, a junção dessas consoantes e vogais, é possível de ocorrer em uma palavra do português. Não soa estranho aos nossos ouvidos esse som, sali, apesar de não sabermos o significado. Mesmo sem sabermos o significado de uma palavra como sali, até a acentuação já estou colocando naturalmente, sali e não sali. Sabemos que a cadeia de segmentos é possível de ocorrer em uma palavra do português. Poderia ocorrer essa palavra, isso que eles estavam dizendo. Portanto, falantes do português interpretam sali como sendo uma palavra possível do português. Olha só a ideia. Por convenções ortográficas, inferimos que tal palavra é oxítona e pronunciamos sali, sali, sali. Então, ela é uma oxítona e pronunciamos com acentuação na primeira sílaba. Entretanto, uma palavra como spali, 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 S-P-A-L-I. Veja, só acrescentou uma consoante entre o S e o A, Spali, não tem a mesma interpretação. Por quê? Uma vez que falantes sabem que a sequência SP, se tivesse que eu não sei pronunciar isso foneticamente, não ocorre em início de palavra do português. Então nós não temos no português brasileiro palavras que começam com SP. Isso soaria estranho. Os falantes certamente a palavra spali é interpretada como uma palavra estrangeira por falantes do português. Claro que se lançarmos um sabonete no mercado com o nome Spali, os falantes do português serão capazes de pronunciar este nome, Spali. Contudo, os falantes farão as devidas alterações, e olha que coisa interessante aqui, a gente faz alterações conforme a nossa língua. Os falantes farão as devidas alterações na sequência sonora para que esta palavra adeque-se aos princípios de organização da cadeia sonora do português brasileiro. Assim, uma vogal I, será inserida ou estará inserida antes do S inicial, porque a língua portuguesa não permite S seguido de outra consoante em início de palavra. Spali. Mas, naturalmente, mesmo que fosse uma marca, nós pronunciaríamos assim, spali, spali. É diferente de spali, 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 spali. Com certeza isso aconteceria.
As pronúncias possíveis para espalhe são espalhe, ispale, dependendo da interpretação que o falante dê ao acento tônico. Portanto, os segmentos consonantais e vocálicos organizam-se em estruturas silábicas. Veja bem, os segmentos consonantais e vocálicos organizam-se em estruturas silábicas, formando palavras possíveis em uma determinada língua. Línguas variam quanto ao seu inventário ou quanto aos seus inventários fonéticos, ou seja, quanto aos sons que ocorrem naquela língua. Veja então que fonética é a unidade mínima da língua, é o estudo da unidade mínima da língua, os sons que ocorrem na língua, na sua menor unidade. Enquanto que a organização da estrutura silábica, veja, as sílabas compostas de sons, ou seja, sequências sonoras possíveis em uma língua podem ser excluídas em outra. Outro aspecto importante na organização da cadeia sonora da fala é a maneira como os segmentos consonantais e vocálicos afetam segmentos adjacentes, ou seja, os vizinhos, que os precedem ou os que os seguem. Isso dentro de uma estrutura, né, vocálica e consonantal, numa cadeia sonora da fala, ou seja, as sílabas. Sendo a fala um contínuo, observamos que um segmento pode ser alterado por um segmento que o precede ou então que o segue. A alteração de um segmento a partir de segmentos adjacentes se dá pelo fato de os segmentos em questão compartilharem de certas propriedades fonéticas. Um exemplo do português é a palatalização de consoantes velares. Então, a letra K e a letra G, que foneticamente seria o K, 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 e o G, G, de queijo e gado, por exemplo, né? Quando estas são seguidas da vogal I, por exemplo, em quilo e guia, a propriedade de ser anterior da vogal I é compartilhada pela consoante precedente, K e G. Quilo, guia, quilo, guia. Então, o que ele está tentando nos dizer aqui é que, dependendo de como está organizada aquela cadeia sonora, aquele segmento todo, né, na organização da cadeia sonora da fala, as consoantes e as vogais vão interagir de certa maneira que isso influencia a sua pronúncia, ou o seu som, né? E por fim, o último parágrafo do vídeo de hoje, a análise fonêmica a ser apresentada nas próximas páginas tem por objetivo analisar a organização da cadeia sonora da fala do português, a partir de pressupostos teóricos de tendência estruturalista. O termo fonologia tendência estruturalista que analisa principalmente a linguística interna. O termo fonologia passa a ser utilizado por modelos... Deixa eu ver se eu reduzo o meu ISO aqui, que a luz está batendo forte, né? Vou ter que deixar mais escuro assim, infelizmente. O termo fonologia passa a ser utilizado por modelos pós-estruturalistas que analisam a organização da cadeia sonora da fala ou componente fonológico. Portanto, ambos os termos, fonêmica e fonologia, referem-se a modelos que tratam do estudo da cadeia sonora da fala. Na parte final do livro, distinguimos modelos pós-estruturalistas. O mérito de apresentarmos e discutirmos aqui as bases metodológicas e teóricas da análise fonêmica deve-se ao fato de tal modelo constituir a tentativa inicial de formalização da cadeia sonora da fala, cuja terminologia e premissas estão presentes, sendo, mesmo que de modo subjacente, em modelos fonológicos subsequentes. Bom, então o vídeo de hoje foi isso. Eu repeti, né, aquele vídeo sobre a introdução à fonêmica, e eu achei bem interessante fazer isso para a gente rever então essa ideia geral do que seja fonética e fonologia, o fonema a fonética e a fonologia, né, que é a descrição, transcrição dos sons da fala, enquanto que a fonêmica é o estudo ali de modo geral da cadeia sonora da fala. Fico por aqui. No próximo vídeo nós vamos entrar especificamente sobre fonêmica, repetindo novamente um vídeo que eu já gravei, mas eu acho importante. Dá uma olhada no vídeo anterior onde eu tratei sobre a fonêmica, mas agora nós vamos ver novamente. Valeu!